quero relatar uma outra experiência que passamos junto com meu esposo. Um certo dia, o olho dele começou a sangrar assim de súbito, sem nenhum motivo aparente. Fomos então a uma emergência de hospital e o oftalmologista de lá examinou e também deu um tratamento para ele, sendo que a dor, não tinha dor, mas o sangramento continuava. Porém, em pequenas quantidades, sugeri a ele fazermos uma cirurgia espiritual com a equipe do médium Eduardo Sabag. Então ele fez. Ao proferir a última palavra da prece, que eu ajudei ele a fazer a prece, ele mergulhou num sono profundo, acordando no dia seguinte, sem nenhum sangramento no olho, porém as pálpebras completamente fechadas, lacradas. Então, durante esses 5 dias, o olho não apresentava nenhum sangramento, mas sim essas impurezas estavam saindo do olho. Passaram-se os 5 dias, o olho já estava completamente limpo, livre de qualquer desconforto ou secreção. Mais tarde foi o oftalmologista, né, e o oftalmologista constatou que o olho está perfeito. Pessoal, com a ajuda da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade da pupila minha e a utilização do tarô, que serve como ferramenta para que ela possa ler o futuro e auxiliar as pessoas no dia a dia, nós desenvolvemos esse sistema para poder vender por um custo muito acessível a todos. Para quem quiser ter acesso ao seu futuro ou a resposta de alguma pergunta, então nós disponibilizamos aqui no site a resposta da pergunta do tarô, que pode ser uma pergunta objetiva, coisa de sim ou não, ou algo mais abrangente, e também disponibilizamos a consulta semanal, que ela vai jogar a carta sendo intuída e conversando com os espíritos, e vai poder te aconselhar como passar a sua próxima semana. O da semana, em 24 horas a gente envia, e aí você vai usar para os próximos dias, ela vai te falar no dia que ela fizer, por isso o envio é bem mais rápido. O Perguntas do Tarô, perguntas e respostas, pode demorar um pouco, porque a gente sempre tem muita demanda. Lembrando que o Chama Violeta é o patrocinador oficial do nosso Instituto Eduardo Sabag. Por exemplo, o cara da Tesla, O Elon Musk. o Elon Musk, ele é a reencarnação. Cara, e assim, dá pra, na tua opinião, Área 51, Varginha, esse bagulho é tudo quente? Na minha boa parte, sim. Na minha opinião, quem manda hoje... é complicado, você fala isso aqui vai abrir outro leque. Quem manda hoje nos governos da Terra, nos principais, são os extraterrestres. Eles que dão as ordens. Tanto que o Bill Clinton lá, quando foi eleito, ele disse que ia liberar todos os arquivos e todo que fala isso chega lá e não consegue fazer nada. Os caras travam o cara, falam assim, ó, você não pode liberar isso. Então, na minha concepção, quem manda mesmo na CIA, quem manda mesmo nesses pontos, são realmente os extraterrestres que vão... É que assim, ó, vocês têm que imaginar o seguinte... É que é difícil para o homem orgulhoso, que se acha o bonitão e o espertão, a reconhecer que existem seres muito mais inteligentes que a gente. Mas para os extraterrestres, vamos dizer, nós somos tipo uns índios que jogam flecha no avião. Sim. Tá ligado? Querendo derrubar o avião, mais ou menos isso. Então, eles têm que manter a gente evoluindo, mas sem se matar. Mas também não adianta eles chegarem aqui. Se o meu mentor falou isso, se descer um extraterrestre aqui, um monte de gente vai começar a se matar agora. Vai virar um caos. Se descer um extraterrestre, vai virar um caos. Acabou o planeta. A galera vai começar a se matar, meter fogo em tudo, atirar nos outros, porque as pessoas não têm essa consciência. Então, o que eles fazem? Eles privam a gente disso, mas eles vão dando pequenas demonstrações de que eles estão aqui. Né? Até esses filmes que cada vez vem aparecendo mais e tal... Eu acho que são, assim, encomendas deles. Porque como que o meu mentor tem comunicação com os caras para o cara aparecer lá na minha rua com uma nave do tamanho do estádio do Morumbi? Então, obviamente que, primeiro, eu concluí 2 coisas. Primeiro, que os caras estão por aí. Devem estar tudo por aqui, em algum lugar. Ou invisível aos nossos olhos, que eles conseguem fazer isso, ou sei lá como. Mark Zuckerberg é um reptiliano? Cara, eu não me aprofundo muito. Tá, não tô brincando. Não, eu não sei, eu não me aprofundo muito cara. nisso. Mas ele é um cara diferenciado. Você concorda que ele é um cara... Ele deve ser um desses seres que por exemplo, o cara da Tesla... O Elon Musk. Elon Musk, ele é a reencarnação do próprio Tesla. Entendeu? Mas como é que tu sabe disso? Que o teu Meu mentor que me falou,
E se você parar para olhar as metas do cara, tudo bem que às vezes ele se desvia, faz umas besteiras, mas a ideia dele realmente é ajudar a humanidade, é poder fornecer para todo mundo eletricidade, o carro elétrico. Olha os projetos do cara. Carro elétrico, o outro é painel elétrico, é tudo para melhorar a humanidade, é a mesma coisa que o Tesla queria. E o cara é inteligente pra caramba. Tem gente que fica falando mal do cara, não tem como falar mal de um cara desse. O cara É que eu sou fã dele, então assim, eu vou puxar o saco eu dele. também assim. sou, mas tem gente que fala mal do cara. Como que eu vou falar mal de um cara desse, velho? O cara revolucionou, o cara revolucionou o planeta. Você fala um cara... Quem que revolucionou o planeta na atualidade? Ele é um dos top 5. Mas tu acredita que teve o ET de Varginha? Então, o problema é que foi falado aquele dia aqui. Tem muitas coisas que os caras falam que acabam... É igual o negócio do médium. Vira lenda urbana. Acaba queimando. Vira tipo lenda o urbana. spoiler conhecimento, tá ligado? Esse é o ET Bilu. O Bilu. Aí fica difícil. O maluco se pintando de verde, vai no mato e fala spoiler conhecimento. Aí fica osso, né? Mas assim, tem muitos indícios. Se você parar para observar e você começar a estudar individualmente, todos os governos já admitiram um monte de coisa. Já teve. Se você chegar para vários pilotos já viram um monte de coisa. Aqui os caras não podem falar. Se o cara voltar e falar assim, olha, eu vi uma nave laranja, os caras vão lá afastar ele. Porque se ele estiver ficando louco, e aí? Aí vai derrubar um avião que para a companhia aérea custa 150 milhões, porque a companhia aérea não liga muito para vidas humanas, mas ele não quer saber. Eita porra. Mas é verdade. É verdade. O Eduardo, eu imagino que tu já fez várias perguntas pro teu mentor e pros teus espíritos, que são teus amigos e tudo mais, que eles devem te deixar meio sem te responder. Por exemplo, veio aqui na minha mente assim, porra... Você sendo influenciado pelo espírito. Não sei. Ó. Na verdade, veio na minha mente o seguinte, porra, por que se eu fosse você e tivesse acesso a esse contato, eu ia perguntar... Por exemplo, qualquer dúvida que eu tenho. Por exemplo... Eu pergunto. O mentor, o ET de Varginha é quente? Tá ligado? Eu pergunto, mas aí tem duas classes, tem 3 tipos de resposta. Ele pode falar assim, vou te contar o que aconteceu nesse caso do mendigo aí, mas você não fala pra ninguém. Aí ele me conta a história. Mas aí tu não pode revelar. Não. Porque, né? Mas eu perdi um pouco o interesse nessas coisas. Tá. Mas o que acontece? Pela mediunidade, como tudo é energia, você começa a ver o jornal lá do coisa, começa a mostrar que o cara foi morto, não sei o quê. Se eu me concentrar, eu consigo ver a situação. Eu consigo ver a cena. Entendeu? É possível. Existe um local que ficam todas essas coisas ficam arquivadas. Sim. A energia fica armazenada na matéria. Né? Então é Sim. possível acessar. Com a mediunidade que eu tenho, eu consigo acessar. Mas eu pergunto um monte de coisa. E eles me ajudam pra caramba. Por exemplo, um dia eu ia comprar um carro, tinha um branco e o preto. Ele falou assim, compra o preto. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o branco, a forma como tá os átomos lá do motor, ele vai dar pau. Eita. Entendeu? Eles têm acesso a coisas. Por exemplo, eu não faço seguro em carro nenhum. Eu compro o carro sem olhar, porque eles me ajudam. Eu compro carro só de leilão, direto, compro carro de leilão. Às vezes não. Você não vezes faz seguro de carro? Não faço seguro de carro. Você tem um Porsche sem seguro. Sem seguro. Caramba. Eu tenho. Eu não tô nem aí, velho. Eu não ligo pra nada. Então, tipo assim... Porque como eles me ajudam muito em muitas coisas, porque é aí que tá a minha ajuda, mas não é porque eles querem me dar facilidade, é porque eu me esforço pra caramba. Entendi. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou peão deles, entendeu? Na hierarquia ali, eu sou o mais baixo deles e eu tenho que, mais ou menos, então não interessa se eu quero dormir, para eles não importa se eu quero dormir, que se lasque, que é o meu sono. Eles me acordam e já era. E acordam e fazem eu fazer as coisas assim. Claro que eles não me forçam a nada, mas eu faço porque, né? O meu objetivo é esse. Na verdade, basicamente, eu sou um extraterrestre que reencarnou na Terra para poder propagar o espiritismo aqui, é isso. Então eu não me vejo como um humano propriamente dito. Claro que eu sou como humano, porque, né? Adoro uma pizzinha, um brigadeiro e tal, mas não. Cara, você é completamente maluco. Cara. Mas é. Mas assim, eu tô entendendo. É bem isso, Assim, claro, extraterrestre, estatisticamente falando, existe, claro, matematicamente. Sim, hoje lógico. o que a gente consegue observar do universo é 4%. Isso com Hubble e tudo Já mais. é longe pra caralho. É o universo observável, que tem muito mais que o nosso... Mas tem uma outra coisa que eu não falei aí. 4%. A gente não sabe nada de matéria escura, buraco negro, escambau. Tem uma outra coisa aí. Então tem muita coisa. Chico sim. Xavier fala que tem vida em Marte e em Saturno. Aí eu acho que ele errou, hein? Acho que aí Marte... Por quê? Calma aí, deixa eu não. explicar uma coisa pra vocês. Ah. Nos 2 livros de Chico Xavier. O Chico Xavier já tinha adiantado no programa Pinga Fogo de 1972, acho que era, Pinga Fogo, sim. que tinha água na Lua. Eles descobriram recentemente que tinha água na Lua.
E várias outras... Que órgãos de plástico iriam ser usados na medicina. Imagina naquela época que os caras não tinham noção de nada, não tinha... Nem O tinha. que ia ser usado na medicina? Órgãos de plástico. Órgãos de plástico. Tá. Que hoje em dia isso artificiais, acontece, né? E no livro de Chico Xavier, ele fala... Tem um livro chamado Cartas de uma Morta, que é o segundo livro dele. Cartas de quê? De uma morta. Tá. Que é psicografada da mãe dele. A mãe dele fala que foi espiritualmente para Saturno e que viu a vida espiritual lá, muito mais evoluída que a gente. Vida espiritual. E na vida... perdão, ela fala que viu a vida física. E num outro livro, Humberto de Campos, porque o interessante de Chico Xavier é que ele psicografava várias poesias. Muito igual a letra e o estilo dos caras que tinham feito. Tanto que um cara falou assim, se esse cara estiver escrevendo isso de punho próprio, ele não merece uma cadeira não sei, eu nem lembro o nome do órgão aí, no negócio de cultura, sei lá, ele merece 10. Porque, tipo assim, o cara ele psicografou mais de 400 livros, dentre eles vários de poesias, doou 100% dos recursos, e assim, incríveis, e foram feitos estudos sobre as cartas psicografadas dele. Um cara que era um papiloscopista foi lá, pegou autorização judicial, foi nos cartórios, catou a assinatura dos caras que morreram no cartório, com as cartas que eles recebiam lá, e fez comparativo. Teve uma ou duas que não deu, das tipo, sei lá, 100, 500 que ele analisou. Então, ou seja, é praticamente uma prova isso, né? Um cara que é terceiro, em outra época, catou as cartas psicografadas, foi até o cartório onde essas pessoas nasceram e comparou as assinaturas. Um especialista em assinaturas, que ele fez isso para descobrir, um cara de Londrina, inclusive. Então, assim, o Chico Xavier tem muitos fatos e muitas coisas que deixam claro que o cara sabia da realidade. E tirando esse negócio que eu falei da TV de LED, do celular, etc. Isso não é achismo, né? Isso aí tá no papel. O negócio da Lua, ele falou antes, etc. Aí o que fala nesses dois livros? Um fala de Saturno, a vida de Saturno, o outro fala de Marte, que ele vai para Marte, e aí lá de Marte, na vida física, os caras de Marte olham num telescópio lá pra Terra e falam assim, putz, tá rolando funk ainda. Os caras com certeza não estão prontos, tô zoando. Eles falam zoeira, não é funk. Mas ele fala assim, os caras estão se matando ainda. Os caras com certeza não estão prontos ainda para serem ajudados. Eles ainda estão matando um tirando a vida dos outros, assim, na guerra, entendeu? Isso em 1900 e coisa. Ou seja, o que você compreende assim? E até aqui não sei o que eu tô falando, é Chico Xavier. Chico Xavier tá falando o quê? Um cara lá de Marte, lá no planeta físico dele, está olhando a gente por telescópio. E tá falando, olha lá, o Igor tá fazendo flow de novo. Então, tipo assim, isso ele tá falando tempo real. Ele não tá falando que é no mundo espiritual, ele não tá falando que é outra coisa. Então, o que eu concluí, depois veio a confirmação com meus mentores, que nós somos manipulados por eles. A gente só vê o que eles querem que a gente veja. Porque se os caras têm acesso à tecnologia, por exemplo, de vir até aqui numa nave, fazer curva ignorando totalmente a força da gravidade, ponto G, qualquer porcaria, a diferença de atmosfera, tudo. Os caras ignoram todas as leis que a gente conhece como as leis que seriam muito complicadas de serem quebradas por conta a gente só tem a propulsão, a gente não tem nada para fazer curva daquela forma. E a gente nem sabe de onde os caras são. Se isso realmente está acontecendo, você pode ter certeza que para eles colocar um filtro na gente é muito fácil.